dia 40 do nosso propósito de 40 dias, com mais 2 de bônus, ainda temos mais 2 dias por aí. E por que eu falo emocionada? Gente, porque foi muito difícil fazer, tendo a disciplina aqui de postar em tempo real, misturando com a minha rotina de todos os afazeres, mas eu fiz um compromisso com Deus em primeiro lugar, comigo, com a minha família e com vocês, com você que chegou essa mensagem até você. Então, eu dedico isso a você também, que fez todo esse processo, ou vai fazer e vai chegar até aqui. É assim, transformador. Existem desafios, existem lutas, mas que a gente está aqui para superar todas elas nessa vida temporariamente humana. Sempre vai valer a pena. Faça por você, que é a pessoa mais importante da sua vida. E o tema de hoje é Vivendo com Propósitos. Vamos ao vídeo? Bem, eu odeio admitir, mas nós chegamos ao último capítulo desse livro, Uma Vida com Propósitos, uma jornada de 40 dias. Espero que tenha gostado, certamente eu adorei. E nesse último capítulo quero deixar a você uma atribuição. E essa atribuição é escrever a sua declaração de vida pessoal. Você diz, como farei isso? Bem, você fará isso fazendo 5 perguntas. Você lerá essas 5 perguntas no capítulo 40. A primeira pergunta que você fará a si mesmo é: o que seria o centro da minha vida? Essa é a questão mais importante, porque o centro é o que mantém sua vida. Se você puser o dinheiro no centro, se você puser uma pessoa no centro, se você puser fama, fortuna, popularidade, prazer, paixão, qualquer coisa, isso não será forte o bastante para lhe segurar quando os ventos da vida chegarem para lhe derrubarem. Você precisa de um centro forte, e o único que pode ser esse centro é Jesus Cristo. Então pense, o que pode ser o centro da minha vida? A segunda pergunta que você fará a si mesmo é: qual vai ser o caráter da minha vida? Essa é a pergunta do discipulado. Primeiro é a pergunta da adoração. Fui criado para agradar a Deus? Então ele deve ser o centro da minha vida. A segunda pergunta, qual vai ser o caráter da minha vida? Isso é discipulado, uma questão de crescimento e maturidade espiritual. O que eu quero me tornar? Eu quero ser como Cristo. Mas em maneiras específicas, que personagem eu quero desenvolver nesse próximo ano? Você pode dizer, eu quero trabalhar em bondade nesses próximos 6 meses. Eu quero trabalhar em paixão nesses próximos 6 meses. Ou eu quero trabalhar em amar ao próximo ou ouvir. Faça uma lista de características e qualidades e comece a trabalhar com as qualidades da sua vida. A terceira pergunta que você fará a si mesmo é: qual será a contribuição da minha vida? Essa é a pergunta de ministério. Essa é a questão de serviço. Quando você fala o que Deus quer que eu faça da minha vida, como posso fazer a diferença? Usando as formas, dons espirituais, coração, habilidade, personalidade e experiências que Deus me deu, o que Ele quer que eu faça em minha igreja para o corpo de Cristo, para ajudar o corpo de Cristo, para ajudar o reino de Deus. A quarta questão é: qual será a comunicação da minha vida? Essa é a questão de evangelização. Essa é a questão de mensagem de vida. É a pergunta de comunicação. Não é apenas compartilhar as boas novas. Essa é a questão de evangelização. Essa é a questão de mensagem de vida. E a pergunta de comunicação não é apenas compartilhar as boas novas. Claro, Deus quer que você compartilhe as boas novas, mas qual das lições de vidas que Deus me deu, que é única para mim, que Deus me chamou para ser uma voz, um porta-voz, qual é o meu chamado? O que Deus quer que eu diga ao mundo? A quinta pergunta é: qual será a comunidade da minha vida? Isto é, o que vou fazer com isso? Você precisa ter um grupo de pessoas na sua vida. E existem 4 tipos de relacionamento que você tem que ajudar a ser o que Deus quer que você seja: mentores, modelos, parceiros e amigos. Mentores que te vão encorajar. Modelos que vão te inspirar. Parceiros que vão trabalhar contigo. E amigos que vão apenas te amar. Quero que você saiba que eu te amo e vou amar ouvir a sua história. Eu recebo e-mails literalmente de todo mundo. Você pode me fazer um favor? Pode escrever para pastorrick@saddleback.com, pastorrick@saddleback.com, e me diga como foi a sua leitura desse livro e me diga o que significou para você. Me informe como está indo a sua vida. Eu quero ter notícias suas e assim conhecê-lo melhor. Então, por favor, escreva para mim. Deixe-me encerrar dessa vez com uma oração. Pai, eu te agradeço por essas pessoas que leram Uma Vida com Propósitos junto comigo. E eu peço que o Senhor abençoe fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Peço que abençoe os seus relacionamentos, as finanças. Peço que abençoe seus ministérios e suas missões, para a glória global de Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13, 36. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade.
Quem sou eu? A segunda é a importância. Tenho algum valor? E a terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia de seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles, para dar o exemplo, e disse: Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim dessa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com sua vida, mas os propósitos de Deus são as 5 fundamentais e você precisa fazê-las. Infelizmente, é fácil se distrair e se esquecer do mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a vida e examine-a regularmente. O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. É uma declaração que aponta o rumo de sua vida. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especialmente no caminho que sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. A declaração de propósitos para a vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o tempo, com a vida e com o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. É uma declaração que define o que é sucesso. Ela afirma o que você, não o mundo, acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos: quero que vocês compreendam o que realmente importa. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez e não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote rapidamente os pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar que criar. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na fase de preparação. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração. Para quem você viverá? Em torno do que você construirá sua vida? Você pode edificar sua vida em torno da carreira, família, esporte ou de um passatempo, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou o povo de Judá que buscassem ao Eterno. Na verdade, o que quer que esteja no centro de nossa vida, isso será o nosso Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês. Como saber quando Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz da advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Você voltará a ter paz no instante em que o puser de volta no centro. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Qual será a marca distinta de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira.
Faça uma lista de características que você quer trabalhar e desenvolva em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo, ou com as bem-aventuranças. Pedro disse: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com um bom caráter. Entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor genuíno. Cada dimensão interagindo com as demais. Não desanime nem desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu esse conselho a Timóteo. Cuide muito bem de seu caráter e de seu ensino. Não se deixe distrair, simplesmente persista. Qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, forma que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer diferença? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo no qual possa servir com sua formação? Paulo destaca 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isso que vocês fazem não são somente ajuda ao povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora você tenha sido formado para servir a outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez as necessidades de todos enquanto esteve entre os homens. Você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. Você precisa perguntar: a quem desejo mais ajudar? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós gera diferentes frutos. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão com os não cristãos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar apaixonadamente com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe designar um grupo especial ao qual você deverá se dedicar para levar a Cristo. Não deixe de pôr isso em sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhes reservou. Você pode incluir em sua declaração a declaração de Josué: eu e minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: certifique-se de que vocês estão vivendo de forma que honre as boas novas de Cristo. Qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão de uma comunhão. Como você vai demonstrar seu compromisso com os outros irmãos e sua ligação com a família de Deus? Onde irá praticar com os outros cristãos os mandamentos recíprocos do tipo uns dos outros? A que igreja local você irá se filiar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você deve incluir em sua declaração uma nota expressando seu amor pela igreja de Deus. Ao considerar a resposta a essas questões, inclua uma passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Existem muitas nesse livro. Pode levar semanas ou meses para que sua declaração de propósitos chegue à sua forma definitiva. Ore a respeito dela, converse com os amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez sejam necessárias várias redações até chegar ao texto final. Mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo à medida que Deus lhe proporcionar maior discernimento sobre sua vocação. Além de uma declaração de propósitos detalhada, também será de grande auxílio uma breve afirmação que resuma os 5 propósitos para a sua vida, algo fácil de memorizar e que inspire você. Dessa forma, você poderá recordá-los diariamente. Salomão aconselha: será bom manter todas essas coisas em mente, e então você estará sempre pronto para repeti-las. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhes como minha forma, ter comunhão com minha família, desenvolver um caráter com o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo de seu caráter, um ministério de sua graça, um mensageiro de sua palavra, um exaltador de sua glória.
Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja e levar minha família e os outros a fazerem o mesmo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Meu objetivo é me tornar semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério é, você coloque o seu, minha missão é, coloque a sua, e meu motivo é a glória de Deus. Você talvez se pergunte, e quanto à vontade de Deus para um emprego, casamento, onde eu vou viver, devo fazer faculdade? Falando com franqueza, essas questões são secundárias. E é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor a respeito de onde você viva ou trabalhe, ou de com quem venha a se casar. Essas decisões devem apoiar seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, não em seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, alguém sugeriu que a declaração de propósitos se fundamentasse no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você em seu funeral. Imagine o elogio perfeito e então construa a declaração com base nele. Francamente, é uma péssima ideia. No final da vida não terá nenhuma importância o que disseram a seu respeito. Só importará o que Deus disser. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus, não as pessoas. Um dia, Deus irá analisar nossas respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro de sua vida? Você desenvolveu seu caráter? Você dedicou sua vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas são as únicas questões relevantes. Como disse Paulo, nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos 13:36 alterou para sempre o rumo de minha vida. Eram poucas palavras, mas pareciam marcadas com um ferro em brasa. Palavras que deixariam uma impressão indelével em minha vida. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi por que Deus chamou Davi homem segundo o meu coração. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio para essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que possam dizer o mesmo de você. Por isso escrevi esse livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, o propósito de Deus, a maneira contemporânea e atual, em sua geração. Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir ao Senhor nessa geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, Deus criou você para um momento como este. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele cumpriria os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Um dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. O futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa, que durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Imagine como será nesse dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos diremos: digno ao Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os propósitos dele eternamente. Dia 40, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Versículo para memorizar: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13:36. Pergunta para meditar: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? Te vejo nos 2 próximos e últimos vídeos.